Memórias da Atafona. É um projeto da Lei Paulo Gustavo, do Edital de Diversidades em Diálogo, de 2023, do Rio de Janeiro. E estamos muito felizes hoje, porque a gente está com 4 pessoas aqui representando São João da Barra e Atafona, que é um lugar muito especial e que nos motivou a fazer esse trabalho, porque vocês já conhecem um pouco da história, né? Vieram aqui já até por essa curiosidade, mas a Atafona foi um lugar que despertou muito a nossa atenção diante de todo o processo de transformação que ela vem sofrendo, vem enfrentando nos últimos 50 anos, por ser o local com a maior questão de erosão costeira do Brasil. E todo esse impacto ambiental causava diversas transformações muito agressivas no ambiente, e o que foi me gerando muita curiosidade, me gerou muita curiosidade especificamente para essa pesquisa, era por que as pessoas permaneciam lá. E as pessoas permaneciam lá e muito apaixonadas pelo local. E aí, durante o processo de criar o projeto, eu fui percebendo especificamente mulheres. Né? Durante a pesquisa, eu fui lendo sobre mulheres, vendo documentários, vendo uma série de trabalhos, e comecei a perceber que, especialmente as mulheres, elas tinham algumas características muito adaptativas, que pareciam muito a própria cidade, né? De se regenerar, se transformar e se adaptar a uma nova situação que estava sendo ali vivida por elas. E aí a pergunta que eu me fiz na época, durante o processo da pesquisa, foi qual é essa relação de afeto das mulheres com o território de Atafona. E afeto aí é no sentido filosófico da palavra, de afetar e ser afetado. Então, quanto mais um ambiente em transformação provoca uma reação, como que é essa reação e como que isso ocorre na população. A cada encontro nosso na vida, esse encontro pode gerar na gente uma série de reações positivas ou negativas e fazer a gente agir, se transformar e reagir com alguma ação. Então foram essas as perguntas que motivaram a viagem para Atafona. E aí eu passei 15 dias lá junto com a equipe para poder entender um pouco mais das mulheres, e nós mapeamos 8 mulheres muito especiais, com a super ajuda desde o primeiro dia de André. André França foi peça fundamental, foi a primeira pessoa que eu tive contato na cidade. André Pinto. Desculpa. França foi quem eu tive. De novo. André Pinto foi a primeira pessoa, e aí a primeira indicação dele foi André França, por isso que fiz esse gatilho aqui. Rapidamente a situação. Mas o André Pinto, ele foi fundamental desde o primeiro dia. Ele vai falar um pouquinho aqui da história dele, toda da família, toda a relação, né, com a cidade, com o distrito. Mas ele, desde o início, me ajudou a abrir muitas portas, a fazer percepções de quem poderiam ser pessoas interessantes, e facilitou diversos contatos que possibilitaram que a gente avançasse nesse trabalho. Então, muito obrigada. E ele veio de uma viagem, passou em Teresópolis com a família e veio para cá hoje, gente. Que a gente consegue tratar com imagem para o mundo, lançar isso para o mundo e tratar com imagem. Eu sou fotógrafo cineasta com formação em jornalismo e antropologia, e aí topei, embarquei nessa com ela, porque eu acho que tem. Eu estava conversando com a dona Sônia e com a Fernanda. A Atafona, ela é meio que um microcosmo do que o mundo está vendo, o Brasil, o mundo inteiro, sabe? Tipo, eles estão passando, porque a gente está olhando agora para o Brasil, para o mundo, olhando assim, olha, meu Deus, como vão fazer? Eles já passam há 30, 40, 50 anos, entendeu? E o mundo não olha para lá. Então eu acho que a gente precisa olhar para o mundo e olhar para lá, porque talvez o que está acontecendo na Atafona, com todos os quarteirões que já foram engolidos pelo mar, é o que vai acontecer no Rio daqui a pouco tempo. A nossa geração ainda vai ver, certamente, se bobear, entendeu? Então a gente precisa parar com esse comodismo de ação e começar a multiplicar isso. Assim. Acho que foi um pouco isso que me moveu a se conectar, a estar lá o tempo que eu pude e tentar jogar essa história e multiplicar isso o máximo que a gente puder. Isso, perfeito. A gente hoje aqui vai ter um papo bem informal, tá, pessoal? Então pode interromper a gente e ir conversando mesmo, bate-papo. Então eu queria pedir um pouquinho. Morador de São João da Barra já há muitos anos. Sou de Teresópolis, mas a minha família é de São João da Barra, funcionário público lá na prefeitura, e eu sou pesquisador, historiador local e também guia em turismo. E no cadastro que eu fiz
junto ao Cadastro e a Turismo, eu optei por uma modalidade que até então não se trabalha muito, que é o guia em turismo científico. Eu gosto de frisar isso, guia em turismo científico, justamente para pegar esse viés que está sendo abordado. As coisas se convergem, né, de uma forma muito interessante. E, assim, só para poder dar uma esquentada nesse bate-papo, né, o Rafael falou uma coisa muito interessante. São João da Barra é um laboratório a céu aberto que já está acontecendo há bastante tempo. Nós temos ali condições extremas relacionadas à questão climática, não só a questão climática, mas a questão tecnológica. Nós temos ali, do lado de onde acontece o fenômeno erosivo, nós temos um dos maiores complexos portuários da América Latina. Oportunidade, né? Ana, Rafael, foi lá em Atafona, conhecer um pouquinho da nossa história, né? Atualmente eu estou como presidente da cooperativa Arte Peixe, que é uma cooperativa só de mulheres lá em Atafona, onde a gente faz o processamento do pescado. Estou também como presidente do Conselho da Mulher, lá de São João da Barra. Terminei a faculdade de gestão de cooperativas agora. Enfim, estou aqui para compartilhar um pouquinho, né, da nossa luta. Estou usando um brinco de escama de peixe, que a gente voltou a fazer as biojoias na cooperativa. E eu digo que é a mulher, né, para sair da sua casa, num ambiente, né, que tem muito pescador, né, que está acostumado mais as suas mulheres ficarem em casa, e ela se tornar empreendedora da pesca, é muito complicado, né? Não existe essa confiança, mas eu vou contar um pouco para vocês disso depois. Essa sou eu, Fernanda. Eu sou a Sônia Ferreira, eu sou aposentada, eu trabalhei na iniciativa privada durante muitos anos, e eu sou campista, mas morei grande parte da minha vida no Rio de Janeiro, aqui no Rio. E sempre sonhei de morar em Atafona. A gente tinha casa em Atafona que era assim para verão, para fim de semana, para feriado, essas coisas todas. E era muito gratificante para mim a hora que eu chegava em Atafona. Era assim uma sensação de liberdade enorme, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, né? Você chega lá, não tem perigo nenhum e você fica na praia, enfim. Então eu já moro lá há 26 anos e nesse período, há 45 anos atrás, eu vou contar isso depois, né? Mas para dar uma pincelada, a gente construiu uma casa há 45 anos que eu não vi, de onde eu não vi o mar. Eu tinha 2 quarteirões, 3 quarteirões à minha frente. E acabou eu ficando de cara para o mar e o mar chegou. E algumas já estavam a 14 quarteirões do mar quando foram construídas. Vocês visualizam isso? Muito distante, né? E elas foram engolidas. Então não era uma questão de problema urbanístico. Não é. Embora, desculpa, eu interromper, embora alguns correntes lá, poucas, graças a Deus, digam que o mar está apanhando o cara dele. A gente não sabe, porque a gente não tem isso, André, como historiador, sabe que a gente não tem isso como dado científico, como dado, não, foi mesmo, aconteceu isso. Então, a gente tem escritura das casas, a gente tem dos terrenos quando a gente compra. Então você imagina, como que isso vai ter? Alguém está vendendo lá de 1000 e tanto para trás, né? E isso aqui era o mar. Então, vai ser coisa de 200 anos atrás. Então, a Atafona nem tinha muito, porque, né? Mas já tinha, porque é de 1622, na outra já tinha chegado lá. Mas, enfim, não seria assim uma invasão de área, invasão de terra, construído no lugar de mar. Então, não seria, mas a gente fica assim sem saber, porque realmente é muito triste, muito lindo. Em 2010, a gente fez o primeiro seminário de erosão costeira do São João da Barra. Nós levamos o que havia de melhor em nível de cientistas do Brasil. Nós levamos o Paulo Rosnan, da COP-UFRJ, levamos o Marco Lira, que trabalha com contenção no Nordeste, né? O Li, que de vez em quando dá entrevista para o Fantástico aqui, falando da Praia da Pumba. A gente reuniu a nata desses cientistas. E foi muito legal, porque cada um falou uma coisa, né? E cada um vendeu o seu peixe para tentar resolver o problema de um jeito muito diferente. Né? O procurador
do Ministério Público ficou louco. Não, eu queria uma solução. Eu saí mais confuso que eu entrei. Né? Então o que acontece assim, né? Para a gente entender um pouco a dinâmica costeira, né? A gente está numa planície deltaica, é um delta, né? Essa planície, ela é de um período geológico que a gente chama do período quaternário, que é um período muito recente de formação de território no planeta Terra. E essa planície quaternária, no caso ali de Atafona de São João da Barra, Atafona especificamente, ela foi formada por paleopraias. E daí vem a sua questão, dona Sônia, quando a senhora fala o seguinte, o leigo fala que o mar que é tomado que já foi dele. Mas na verdade houve uma progradação de dunas em direção ao mar, empurradas de certa forma por sedimentos do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul foi trabalhando, o mar ele pegava o que ele gostava de consumir e o restante devolvia na linha da praia, ia formando as dunas. Então, a gente olha no Google Earth, o território de São João da Barra é cheio de costelas perpendiculares, são as paleopraias, né? Então, essa é uma explicação da formação do território. Tá, André, mas por que está acontecendo esse processo? A gente está ali numa curvatura muito intensificada do norte fluminense, da costa brasileira, né? Então, ao mesmo tempo que o Rio Paraíba ele se projetou para dentro do mar, o mar também vai dar a sua resposta com correntes oceânicas mais fortes. Nós temos ali uma incidência de vento nordeste muito grande, que com a corrente marítima ela intensifica essa potencialidade, e não só isso, um território bastante arenoso, né? Não só o território, mas também offshore, submersamente falando, ali há um banco de areias ali, né? O baixio dos Parros ali, que ele se movimenta também, a gente não enxerga, mas está se movimentando. Isso foi um problema muito sério do Porto do Açu, resolver isso. Então ali é um caldeirão de eventos naturais que estavam tentando se resolver ali, eles não se entendiam muito, mas chega o ser humano, altera aí a questão hidrológica da bacia do Rio Paraíba do Sul, e aí o mar ele vai arrebentar do lado que está mais fraco, que era onde está fora. Então, eu sou professora de matemática e de ciências, e me especializei por conta de ciências em educação ambiental. E aí, como é que tudo isso aconteceu na minha vida? Como é que eu me transformei numa mulher de areia que nem eu sabia que eu era? Quando a Ana veio falar assim, eu queria te entrevistar, mas eu moro em Atafona. E aí ela foi me mostrando, foi tão interessante esse processo, porque às vezes a gente, assim, de dentro para fora, a gente não vê o que a gente está fazendo, né? É de fora para dentro que as pessoas estão nos vendo. Então, quer dizer, dentro desse trabalho de educação ambiental, eu fui trabalhando em um projeto chamado Barca da Ciência. O que era esse projeto? Era uma escuna, a gente colocava turistas, professores, André já trabalhou também, né? Já foi parte, a gente trazia uma equipe e essa equipe ia com um grupo de pessoas, em torno de 30, com aquela escuna até a Ilha da Convivência, quando era ilha ainda, né? E chegando lá, a gente dava uma aula durante o percurso, explicava sobre a mata ciliar, sobre a transposição do rio, tudo isso era falado para aquelas pessoas. E chegando lá na Ilha da Convivência, a gente fazia uma catação de lixo com as crianças, com os turistas, com os adultos, enfim, eram 3 passeios por semana. E a gente separava lá o que era orgânico, o que não era orgânico, o que era da ilha, o que não era da ilha, questionava como que determinadas coisas foram parar ali. Era impressionante, gente, você não tem noção do que ia parar na ilha. Coisas assim, tipo tubinho de cola, retróis, coisa de palito de pirulito, os microlixos. Então tudo isso era explicado para essas pessoas, né, ali em loco, com aquele material colocado no chão. Era um trabalho feito dessa forma. E daí eu fui percebendo em alguns momentos que muitas pessoas não prestavam atenção naquilo que eu estava falando. Aí até a André falou uma coisa ali que eu achei muito pertinente para isso que a gente está conversando aqui, que é a ação, né? Quando você só observa tudo isso que essas pessoas estão fazendo, todas essas
reportagens, tudo isso que está sendo levado em Atafona é uma observação. E onde é que está a ação? Né? Então, a ação é você pegar aquele problema ali e fazer alguma coisa. E é para ser assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar vendo isso. Era dia após dia. Gente, isso que o André está falando, né, antes de falar aqui do livro, eu observava paisagens diferentes a cada dia. Eu ia num dia lá, a gente parava com a escuna de um lado. Um dia depois, você não podia parar mais naquele lugar. Ali já não tinha mais profundidade, já estava... Aí você ia parar lá na frente. Então, até isso, eu acho que impacta muito esses estudos, essa questão de estudo, é porque eu fico pensando como que essas pessoas que estudam isso, elas devem ter uma dificuldade de você chegar num lugar, você medir uma profundidade em um dia, no outro dia aquela profundidade não está mais ali. E aí, o que é verdade? Se ele estudou aquilo num dia, no outro dia, aquilo que ele estudou não existe mais. Então, existe um dinamismo na Foz, é uma coisa impressionante. Então, aqui a dona Sônia, que não me deixa mentir, porque eu falando com ela, dona Sônia, eu via paisagens diferentes de uma semana para outra. Ela falou assim, eu via de um dia para o outro. E dentro desses 6 distritos, nós somos sede, eu sou nascida e criada na sede. E Atafona, que é o primeiro distrito, tem Gruçaí, que é o segundo distrito, o terceiro, que é uma outra praia, tem o terceiro distrito, que já é uma zona mais rural, o quarto distrito, o quinto, e assim vai, né, até chegar no 6º distrito. A gente é dividido territorialmente com 3 praias, que é Atafona, Gruçaí e Iaçu, e o restante ali o miolo, que é a parte mais rural. E aí, dentro dessa área de Atafona, eu sou vizinha, né, sede e tipo assim, são 3 quilômetros. A gente sair da sede e até a pé, a gente vai de bicicleta. Então, como para vocês é tão perto, que para vocês que moram, que é mais próximo que um bairro. Aqui vocês, para irem de repente de um bairro para o outro, vocês percorrem distâncias, né? Eu costumo dizer que não confio no pertinho do carioca. Não vem me falar que é pertinho, porque não é pertinho. Pertinho é São Joanense. E a Ilha da Convivência era onde? Você poderia explicar, por favor? A Ilha da Convivência, ela era uma ilha. Então, quer dizer, tinha uma boca da barra, né? A gente chama de boca da barra, que era o encontro do rio com o mar, caudaloso, aquele volume d'água muito grande. Só estou falando de 10 anos atrás. Um peso d'água que eu tinha pavor quando o cara, o Dinei, né, nosso saudoso amigo, ele já sabia que eu morria de medo, então ele direcionava a escuna para a boca da barra. Quando ele fazia isso, o barco dava aqueles pulos, assim, porque a onda, né, a dinâmica da onda, ela ia para dentro do rio. Então você ali, a gente até brincava com as pessoas, onde nós estamos onde? No rio ou no mar? Na verdade, a gente não estava nem no rio nem no mar, porque a gente estava na fusão, exatamente na fusão dessas 2 águas. Então ali a salinidade já era muito intensa, porque o rio, ele perdia em força, cada vez foi perdendo, cada vez mais, né? Teve uma fase que a língua salina, a salinidade do mar, foi a Barcelos. Para a gente, Barcelos é o 6º distrito, faz fronteira com Campos, o nosso próximo município. Quer dizer, 20 quilômetros, uns 20 quilômetros. é um montante, né? É um montante, e a língua salina estava lá. Quer dizer, a água salgada. Quantas vezes a gente tomava choque tomando banho na nossa casa, porque a água da SEDAI, ela tinha determinadas épocas, né? O rio estava tão fraco que a gente captava a água com sal para nossa casa. Né? Uma água que ficava ali na Foz, né? E muito interessante, as pessoas realmente ficavam assim, nossa, essa água está andando. Hoje estava lá, né? A gente falou, mas não estava lá, eu estou errado. Uma ilha que se juntou ao continente, né? Porque as pessoas falavam assim, quando dividiu o município de São João da Barra com São Francisco, Convivência deveria ter ficado com São João da Barra, a linha natural do rio, dividindo a região limítrofe, né? Então, Convivência ficou por lá de lá. Anos depois, a Convivência vai né? E aí, essas histórias, né? Elas enriquecem esse caldo cultural, esse fenômeno, porque a gente tem que olhar esse fenômeno não como uma coisa catastrófica, como está sendo mostrado aqui.
Um escritor, um poeta já falecido lá de Altafona, Jair Vieira, ele falava o seguinte assim, né? Ele falava assim: lá no Pontal, onde o rio encontra o mar, era o leito nupcial, onde a cafona no cio, na louca ânsia de amar, se encontrava este rio. Foi crime passional deste mar louco, fez destruir o Pontal por ciúmes. Então, daí você O vento é tão forte, gente. Eu não preciso nem falar que tem um parque eólico, vai ter outro agora, né? Vou construir um parque eólico. Enfim, o vento nordeste é uma característica nossa, muito fresco. E aí tem as poetas, todas essas mulheres tinham poesias engavetadas. E aí quando eu fui convidando, eu falei, não, eu tenho uma poesia, eu tenho. Eu já estou no volume 3, agora na nossa festa literária vou lançar o volume 3. Mas enfim, tudo partiu de uma ação, tudo partiu de um querer fazer alguma coisa. Então eu espero que isso toque. O que mais eu achei interessante, Ana, dessa proposta do que a gente está fazendo aqui, é tocar outras pessoas. Sim, legal. Mulheres, né? Sempre as mulheres, né? A maioria. Isso tudo que a Isabel está falando, né, pegando o gancho aqui delas também, já disseram, tem muito a ver com a questão da mentalidade empreendedora, né, nesse mapeamento, nessa pesquisa que eu fui fazendo, algumas das características comuns a essas 8 mulheres e também as outras pessoas que eu fui entrevistando na cidade, eram que elas viam a situação tal como estava e eram capazes de perceber outras oportunidades e criar soluções para se adaptar àquele movimento. E aí, por isso, a Fabiana também está aqui com a gente, que é uma parceria incrível que a gente já tem com a Secretaria da Mulher. E aí, ao mostrar, né, para a Marcele, para a Fabiana também as histórias dessas 8 mulheres, foi interessante, a gente queria estar junto. Foi muito interessante, eu agradeço pelo convite, por estar aqui e poder falar um pouco, né, das mulheres, né? Eu trabalho há algum tempo já estudando mulheres, também escrevi um livro que chama O Código Feminino da Liderança, onde a gente estudou, eu e a minha amiga e sócia, estudamos quais as características essenciais da liderança, e elas são características essencialmente femininas. Então, quando a gente faz essa associação com essas mulheres incríveis, né, que têm esse DNA do empreendedorismo, a gente vê que, com certeza, muitas delas, né, trabalharam a resiliência, trabalharam a empatia, a intuição, né, que são características da liderança e femininas. Então, acho que é sempre bom a gente contar essa história, né, porque a gente que estuda e trabalha com mulher, a gente sabe que é uma construção de muito tempo, de muito trabalho, para a gente poder estar aí se posicionando nesse sentido. Na Secretaria da Mulher, a gente trabalha o empreendedorismo como um eixo essencial. A minha área é a área de desenvolver a autonomia econômica das mulheres. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei muito impressionada, porque a gente que estuda negócios, né, eu fui head de marketing por muitos anos, trabalhei na Embeleze, no Shopping Center, né, e o tempo todo a gente trabalhando o empreendedorismo, shopping principalmente, porque eu fui head de marketing do Rio Sul, você tem 400 lojas, né, 400 pessoas ali empreendendo todos os dias, né? Então, assim, a gente tende a achar que está todo mundo preparado, que as variáveis são todas controláveis, né? E aí, quando a gente escuta uma história como a gente fala, nossa, é tudo incontrolável e elas estão lá, né? E elas estão... E com outras variáveis também da questão mais do interior, né? Da questão da sociedade, né? Da posição dos homens. Exatamente. E a gente conversava aqui antes, né? Que segurança é essa também que a gente tem, né? O empreendedorismo é um lugar vivo, né? Um lugar de mudanças o tempo todo, né? É um projeto de lei novo que surge, que muda a nossa situação, é um concorrente que abre, você escolheu o melhor ponto, o mais seguro, o mais que passa mais gente na sua porta, mas amanhã o concorrente comprou ali do lado e está operando melhor que você. E aí, quando a gente vive empreendedorismo,
um empresário, um empreendedor e até empreendedores com muito apego à segurança, né, às variáveis controláveis. E é difícil a gente dizer para eles que não é assim, né? Que o empreendedorismo passa vento, né? Tira as coisas do lugar, né? É um perfil muito específico que pode empreender e como isso é forte, né? É um traço muito forte. Como é um traço muito forte delas. Você pensar que amanhã tudo pode ter mudado e você está lá, não, aonde eu vou fazer o meu próximo? Aonde vai ser o próximo restaurante, ou a próxima loja, né? Então, a gente, na Secretaria da Mulher, a gente trabalha muito o empreendedorismo feminino como um eixo essencial para o desenvolvimento de mulheres, né? A gente também conversava sobre, no começo aqui, sobre essa trilha feminina no mercado de trabalho, que é muito complicado, cada vez mais agora com a inteligência artificial, quando você chega aos 50, aos 55, muitas são descartadas pelo mercado tradicional, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos empreender. Então eu acho que todas nós temos aí essa jornada pela frente, né? E é isso que na Secretaria da Mulher a gente tem trabalhado, como a gente conscientizar e apoiar a mulher nessa jornada de autonomia econômica. Aqui ao nosso redor, a gente pode ver a questão do avanço do marketing, né? A maioria de 99% que testam são os homens, e a gente viu o quanto impacta na vida deles, né? Essa questão do assoreamento do rio também, do avanço do mar. Mas essa erosão, ela causou que um estrago muito dor. Então, em 2019, nós juntamos um grupo de pessoas e a gente criou a Associação SOS Amazônia. Então, o papel da SOS é muito esse de interlocutor entre a comunidade e as autoridades. Lá em Itafuna, eu vejo assim, uma comunidade onde as mulheres elas são muito trabalhadeiras. É como se fosse um grupo de pessoas, eu digo que são muito raçudas, sabe? Elas não se dobram. A coisa está acontecendo e elas estão dando volta por cima. Não, vamos lá, vamos ver. É como se as pessoas não vivessem pelos problemas, mas vivessem um pouco pela solução. Não nasci em São João da Barra, né? Não nasci em Atafona. Eu vim de Goiás para cá. E a minha relação com a Atafona, mas parece que eu nasci aqui. Eu não tenho Atafona como se fosse realmente no meu lugar. E eu acho um lugar muito acolhedor, né? Aqui em Atafona, quem deve do Rio Paraíba, né, não sai mais de São João da Barra. Mas, olha, eu costumo dizer na brincadeira assim, que a minha mãe colocou meu filho militar na praia, como filho na época. Mas o sentimento que eu tenho dessa forma é uma coisa um pouco indescritível. É um local muito aprazível, tem um astral bom. Dizem os espíritas cartesistas que nesse trecho daqui, mais ou menos da caixa d'água, lá para o Pontal, que existe um hospital lá em cima. O avô materno, ele teve 5 derrames durante a vida dele. Então, ele vinha para a fome, ele tinha uma charrete, tinha um charreteiro, ia para a praia de charrete, descia, o seu filho passava ali nos répteis dele, quando a polícia estava perto da água, passava ali no ferro, principalmente se ali no navio, que fica pretinha, né? E molhava, não sei o que, então depois de 2, 3 meses voltava para o cartão. A gente tem conhecimento que muitas outras pessoas, idosas, principalmente, vieram para a plataforma para segurar os filhos. Quando vira a curva, o vento já vem. É impressionante. Pode, né, dona Sônia, pode ser o calor que for, aquele vento da curva de sair para lá é o. Então, essa sensação de abastecimento de casa. Você pode ter uma temperatura bem alta, mas o vento não deixa de existir. E é um vento, se você ficar no sol, você vai estar sentindo calor, porque você está com o sol direto em cima de você. Agora você vai para baixo de uma árvore, vai numa varanda, vai num lugar assim, é muito agradável mesmo. Mas a Atafona é uma paixão. Legal, eu perguntei para a dona Sônia, eu vou colocar presidente da Associação SOS
consequência, é o que eu estava falando. A gente precisa fazer alguma coisa, não é? Então, exatamente. Então, e assim, eu nunca entendi, estando presidente do SOS, eu entrei para formar um grupo e tal. Mas aí não sai outro, não quer outro, pode, não sei o que, a gente acaba ficando, né? Então, atualmente eu estou nessa posição, mas a gente está aí para ajudar, a gente está aí para servir. E uma coisa que eu digo assim, não é porque eu perdi a minha casa, eu vou ficar desistindo de lutar. Eu não vou desistir de lutar. Porque o lado emocional dessa perda é muito doído. E não só eu perdi, muitas pessoas perderam. Muitas pessoas que não têm para onde ir. Os pescadores lá que perderam suas casas, mesmo os que não são pescadores, não têm onde ir, estão vivendo de aluguel social da prefeitura. Então você, depois de ter o seu patrimônio, depois de você ter o seu imóvel, você perde e você está vivendo, porque a prefeitura está te dando aluguel social. Se for verdade, as casas foram acabando assim, como você falou, de um dia você vai, o mar está diferente. A tua casa foi assim, caiu a varanda, depois caiu não sei o que. Não, ele não cai porque não é uma onda. Não, eu sei. Ele vem tirando por baixo. Ele vem tirando. Ela tira a varanda, depois vai sala. Você vai tirando, deixa a estrutura no ar. Deixa a estrutura aqui e aqui está tudo buraco. Eu entendi que cada dia aí você vai cai um pedaço. Aí cai um pedaço, aí vai destruindo, aí vai caindo. Aí o pedaço aqui. Erosão mesmo, né? Erosão mesmo. Não tem lugar nenhum ali na fora que tenha vindo uma onda avassaladora e que tombou tipo um tsunami. Isso não existe ali. É um processo lento e é um processo. Pra vocês terem ideia, o prédio do meu vizinho de frente. Posso estar falando uma porra? O meu vizinho de frente. Não, tem que seguir. O meu vizinho de frente. É a mãe dela, ela não pode interromper. Mas o meu vizinho de frente era um prédio que tinha tafona, um prédio de 4 andares e que o rapaz, o senhor que fez, faleceu, enfim, mas era um prédio. E aí esse prédio caiu em 2008 nessa mesma circunstância. A mar foi chegando, foi tirando, por baixo, e eu morava ali, então eu fui fotografando, fui pegando todas essas coisas, esse processo todo, com a intenção de mostrar para os meus filhos. Eu falei assim, já acho que eu te contei isso, eu vou guardar para os meus filhos, para os meus netos que não estão aí. E aí, quando o prédio do Julinho caiu, meus filhos falaram, você tem que sair porque agora você é a próxima vítima. Eu não imaginava que o bar fosse chegar lá em casa. E aí você começou a achar que realmente ele estava se aproximando, que ele ia sair. E aí, da história assim, da tragédia, os meus filhos queriam que eu saísse, eu falei assim, a hora que caiu o muro, o primeiro pedaço do muro eu saí da casa. O prédio caiu em 2008. O primeiro pedaço do muro lá de casa foi cair em 2019. Então vocês veem como é o processo, como é lento. E quando ele começa a vir, ele vem com muita força. Então de 2019 até 2022, ele tomou todo o muro, que a casa era bem afastada do muro. Depois ele chegou na casa e começou a destruir por baixo, gerar toda a estrutura da casa. Então aí a gente decidiu tombar. Aí a gente entrou tombando, porque você tem um processo também, se você deixa o imóvel ali meio comprometido, é um risco, né? As pessoas podem querer ver. Tipo, a parede vai rachando, você percebe Sim, que... é isso aí. Tem Vai mais fotos. perder. Tem umas fotos aqui, né? Vocês podem ver depois mais de perto. Esse aqui, essas ruínas são o prédio do Julinho e logo atrás tem uma estrutura ainda de muros da casa da Dona Sônia, que é aquela que ela estava caminhando na praia que a Rafael Essa foi que eu filmando. perguntava, Né? que era aquelas ruínas atrás dela. Sim, era ali a casa. Era ali a casa. Ela foi com a gente, a gente foi até a casa que ela está morando e depois ela foi com a gente até a praia para nos mostrar. Isso, recentemente eu levei pessoas lá para ver, né? Porque a gente acaba sendo um ponto turístico, né? Sim. É catastrófico, mas é um ponto turístico. Isso é um ponto importante, né? Porque virou um turismo de cadastro. Virou um ponto turístico. Então, o trenzinho, o ônibus dos turistas, eles têm uma parada lá, porque todo mundo quer ver o que está acontecendo, enfim. Aí esses dias eu subi no muro dessa casa. Eu falei assim, oh meu Deus, quando eu era uma jovenzinha de 18 anos, eu pegava o ônibus aqui para voltar para a sede, era o ponto de ônibus, né? Para ir para a praia e vir. E como eu tô em cima do muro da casa de Então você tem que assim, ressignificar coisas na sua cabeça. Porque é impressionante. Eu andei por cima do muro, literalmente, né? Porque é um barranco hoje, a areia segurou todo o muro. Então você
Dona Sônia, eu falei também do Atafona Praia Clube, né? Que era ali perto. E no qual ela foi a rainha do clube da década de 60. Em 2015 ele também incluiu, no mesmo processo de demolição também, né? 2008 foi o prédio do Júlio, 2015 foi o prédio. E aí André me contou uma história, gente, que me marcou muito também, porque caminhando na praia você vê muitas ruínas e tinha uma especificamente que ela era muito grande, eram pilastras imensas. E ninguém tinha me falado daquela estrutura específica, eu não conseguia mapear que estrutura tinha sido aquela, e aí comentei com o André. Tem uma construção que parece um prédio, era algo muito grande, e dei detalhes do ladrilho, né, junto com o Flávio que estava comigo nessa pesquisa. E aí o André falou essa história, gente, escutem o que aconteceu. Então, aí vem ao lado com a dona Sônia, deve lembrar que era vizinho, um engenheiro, né, civil, amava aquele local, né, e ele começou a se ver ali também compelido a ter que enfrentar o mar, né? Só que ele quis utilizar aí seus conhecimentos científicos, né, acreditando no seu potencial como profissional, e ele falou assim, eu vou fazer aqui uma contenção na frente do meu imóvel, e essa contenção eu vou, a ideia é quase que fazer uma península dentro do mar, com a minha casa, né, como se fosse um cabo, né, e o mar circundando ali, o cara vai continuar inerte. Tá, gastou uma fortuna para completar, fez um alicerce de muro bastante profundo, passou de 7 ou 8 metros, né? E com 3 metros de espessura, parecia uma parede de um presídio, né? E aí, até então, ele ficou ali, depois que terminou, era a atração da praia, todo mundo, nossa, Fortaleza agora! Essa eu quero ver o mar. Quebrar a cara. Olha, aguardem. E aí, passou o tempo, vieram as ressacas de março, vieram depois as ressacas de setembro, que também são fortes. Alguma coisa começou a ficar estranha ali, né? Porque a água ela resvalava com muita força e ia na varanda do engenheiro. Já não dava para pegar o sol dele na varanda, né? E aí a Defesa Civil foi procurar o engenheiro, né? Passou aí mais uma temporada. Olha, a indicação nossa por cautela, segurança, né? É melhor que o senhor se retire aí do seu imóvel, porque já está na área de risco, já está vulnerável. Vulnerável? Não está vulnerável, não. Vai aguentar muito. Passou mais uma temporada, o que aconteceu? Mais para o fundo da casa, não dava mais para usar a frente. Mas o muro estava lá. Só que o muro ele começou a receber tanta pancada do mar que ele começou a emborcar, afundar, porque o terreno era arenoso, ele afundou, e da muralha que batia de frente com o mar, passou a ser uma muralha que favorecia a subida do mar. Que virou uma rampa. Virou uma rampa. Né? E não só isso, ela virou uma rampa que estava afundando na areia. Então ela ia inclinando e afundando, inclinando. Aí ele teve que ser retirado de lá quase que a força. E era um evento, né, de assistir. E era um evento, as pessoas iam para lá para ver que agora joga no telhado, aí jogava no mar, no telhado. Então isso marcou muito, né? Eu não lembro o nome dele. Era Raul Twin. Então, assim, andando pela areia, são estruturas, movimentos, Não, isso aí é estrutura, não, porque uma vez aí você vê como o mar avançou. Porque isso estava aqui na areia, a casa dele está aqui. E essa estrutura aqui, a casa acabou, você já não vê mais. Mas essa estrutura aqui foi concreto tão pesado que ele fez, que isso aqui continua, mas só que o mar chegou, então já está dentro d'água. Quando você está com a maré bem baixa, você vê o cabeça disso aqui. Você vê um pedaço do cabeça disso aqui. A gente vai ver agora. Só te perguntar uma coisa, vocês foram indenizados por nada? Não. A prefeitura do poder público já não. Nada, isso que eu ia perguntar. Nada do poder público. Eles consideram assim, necessitados, os necessitados que eles consideram, eles dão. Tinha auxílio, moradia, né? Essas Paga o aluguel, né? Aluguel social, né? Isso, aluguel social.
E suspende também o PTU, né? Suspende também o PTU não tem não, mas já interpreta como área vulnerável. Já está na sua rua, não chegou na sua casa. Tomou sua rua, peraí, então vamos cancelar. E é um lado da cidade, né? Porque tem o outro lado que é morável, entre aspas, né? Boa pergunta. Que aí eu vou te falar uma coisa interessante que está acontecendo lá. Uma coisa muito interessante. Esse é o fenômeno. Enquanto a cafona ela está emagrecendo, digamos assim, perdendo espaço, Gruçaí, que é o distrito vizinho, está sofrendo uma engorda de praia. É à toa que a gente construiu passarelas de acessibilidade lá de quase 200 metros para se chegar na beirada da praia. Então, se um lado está tirando, mais ele tira, consome o que ele necessita e fala assim, não, já estou cheio, vou jogar lá para frente. E aí aquele sedimento vai lá na frente e acumula. Aí um dia vai engordando. Vai acontecer a mesma coisa. Daí a oralidade, né, que fala, você citou, que os antigos falam que o mar está pegando o que era dele, isso pode de fato ser verdade, né? Isso vem, vai contando de geração em geração. Alguém ouviu isso, mas não adianta, né? Quem conta o conto, aumenta o conto. É o homem desafiando a natureza, né? Então, exatamente. Então, quer dizer, a gente está vendo no tempo histórico de hoje isso acontecendo com Gruçaí. Porque Gruçaí não tinha essa faixa de areia tão larga quanto ela é hoje. Eu falei que uma vez que eu comentei, aí a moça falou, não, a minha irmã mora do outro lado que não tem problema. Por isso que eu me veio a ideia de pensar. A gente vai assistir agora um outro vídeo, gente, com as outras 5 mulheres que foram antes. E aí acabou que eu nunca saí daqui de Atafona, né? Estou aqui trabalhando sempre no comércio, sempre aqui na praia. Camila Larissa, 33 anos. Foi na década de 70. Nossa, Mas também da sociedade, né, de como elas lidar com a questão dela ser mulher num ambiente tão masculino, principalmente do ligado aos pescadores. Como que você vê isso, Fernanda? Essa parte toda, a Lúcia ali fala sobre a cooperativa, né? A Lúcia é uma das integrantes da cooperativa que a Fernanda lidera, a Arte Peixe. Como que é esse movimento? Como é que você tem visto? O que você vê para o futuro dessa questão das mulheres no mercado todo o segmento ligado à pesca? Eu confesso para você que depois que eu vi a notícia da ONU, eu fiquei mais preocupada, né? A gente saía ali da cooperativa, que já tem 18 anos, a gente não via o mar e hoje a gente vê. A minha preocupação anterior a essa questão da ONU era sempre fazer com que a mulher fosse empreendedora da pesca, né? Que ela deixasse de limpar só o peixe e o camarão em casa e o seu marido vender e ela não participar dessa venda. E também tinha aquele costume das mulheres também ficar muito dependente dos homens, né? Ele pescava, ela estava em casa, e aí normalmente o pescador deixa o dinheiro para a mulher, aí ela resolve as questões, né? O pescador mudou um pouco, mas ele dependia até da mulher para ir comprar roupa com ele, né? Tudo era mulher e ia junto para fazer. E eu sempre fiquei pensando assim, de que forma que a gente também poderia melhorar, porque quando o pescado chega em Atafona, ele entra no caminhão e não deixa nada, ele não deixa nenhuma oportunidade de trabalho para as pessoas. Então, quando vem, né, esse já é um projeto da Secretaria de Pesca, a qual eu faço parte também, já tinha esse projeto idealizado. Então, reuniu as mulheres, normalmente acho que eram 60 mulheres na época, então a gente teve o curso da gastronomia e também da parte do artesanato. E agora, além da preocupação das mulheres se tornarem empreendedoras, tem essa questão também do mar estar tão perto, né, da cooperativa. Então, assim, qual a expectativa que a gente vai ter no futuro, né? Porque a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? A gente tem que lidar com essa questão que o homem não acredita, né, na nossa cooperativa. Essa mulher chega na cooperativa que ela não está bem, a gente tem o nosso momento. Algumas estão produzindo, eu como
presidente, né, sempre gosto de fazer aquele acolhimento, saber como que a pessoa está. Então eu faço assim quase 1 hora de conversa, né? E se eu vejo que ela está na produção, se ela não está legal, eu chamo para conversar também, porque produzir é importante, a gente tem um mundo capitalista, a gente precisa vender, só que a mente da pessoa tem que estar boa para isso também. Afinal de contas, a gente está mexendo com alimento que a gente vai comer e que outras pessoas vão comer também. Então, acho que nem tudo é o dinheiro, a gente tem que cuidar das pessoas, né, e cuidar da gente também. Então, existe o cooperativismo, né, totalmente diferente da empresa privada, que tem lá o CEO, né, que pensa em todo o contexto de uma empresa, e nós somos as mulheres, que a gente tem que se virar sem ter trabalhado. As mulheres não trabalham em empresas privadas, então elas não têm essa experiência de como funciona uma empresa privada, como que a gente tem que lidar com a questão de horário, essas coisas. Então a gente tenta se adaptar. Normalmente as mulheres têm seus filhos, né? Então assim, hoje eu não posso ir porque a creche vai acabar 3h30. Hoje eu não posso ir porque não vai ter aula na escola, né? E como conciliar, que é importante, o mundo capitalista, que a gente precisa do dinheiro, mas como conciliar isso também com uma rotina das mulheres, né, que não tem apoio dos seus maridos. Normalmente elas não podem ir para o curso, às vezes não podem frequentar certos lugares, ou senão ele fala assim, se você levar meu filho, você pode ir, né? Então, assim, são várias barreiras que a gente tem que enfrentar dia a dia para que essas mulheres possam estar na cooperativa e de que forma fazer com que essa cooperativa também venda os seus produtos para que no futuro, eu vejo também, hoje, a gente, aos 18 anos, a gente vai notando as mudanças, né, internas. Então, às vezes ela sai da cooperativa, tem essa observação, às vezes ela sai da cooperativa para ir trabalhar na prefeitura, por conta que ela tem um salário mais fixo, uma coisa mais sólida, né? E aí seu marido não acha ruim. E aí a creche pode fechar 3h30, que é dar o jeito. Então, às vezes, as próprias mulheres, né, elas não se enxergam como empreendedoras. Saber que a cooperativa ou outro empreendimento só vai dar certo porque todas são donas, né? Não existe uma dona. Então, eu vejo essa dificuldade também. Uma mudança cultural muito grande. Quando a Lúcia hoje viaja sem seu marido, eu acho fantástico, porque eu quero que ela se separe do marido, eu quero que ela fique com ele. A gente corta essa parte. Mas assim, eu vejo a transformação de Lúcia, né, que ela ficava assim e tal, e aí hoje ela vai, ela me contou, né? O que está acontecendo de movimento mais para o norte do estado, né? Porque o quanto facilitam ter políticas públicas também que apoiem para os próprios maridos verem que isso não é um movimento simplista, né? Que tem economia, tem autonomia financeira e tem recursos financeiros que podem ajudar a família como um todo. E existe uma correlação muito grande, né, também com a questão da mulher empreendedora ou trabalhadora, né, que é um movimento de autonomia, né, mas essa reação, né, dentro de casa, tanto que na Secretaria da Mulher a gente tem a linha da autonomia econômica e a linha da proteção da questão da violência, né, porque de alguma forma não é 100% claro, mas essas coisas andam muito juntas, né? Quando a Fernanda conta pra gente uma situação dessa, é uma situação de violência. Ele pode não machucar fisicamente, né? Mas existe uma violência psicológica, Né? que muitas mulheres passam, né? Então a gente trabalha de mãos dadas, né, com a superintendência de proteção, né, de violência, porque muitas das vezes o buraco é mais embaixo, né? Muitas das vezes a situação não é só uma mulher em situação de precisar de um trabalho, ela não pode. Ela não pode, ela não tem paz se ela faz, né? Então,
traz toda a questão da autonomia econômica como uma ferramenta para todas nós mulheres. Essa tem sido o nosso trabalho, de levar isso para vários lugares, né? Mulheres de têm várias questões e problemas diferentes. E muitas vezes também a gente pensa assim que uma mulher de classe média, uma mulher formada não tem problemas, e tem. Né? A gente e às vezes até numa situação pior, porque ela não quer abrir aquilo para a vida possível, ela tem um círculo social que ela não quer que saiba. Então, muitas vezes assim, a gente vê pessoas que pensam assim, o trabalho do Estado não vai atingir mulheres de um nível social alto, precisa, porque também tem vergonha de pedir ajuda, de ter acesso, porque tem um status a preservar, mas é muito sério, né? Hoje a gente trabalha com linhas de formação, né? A gente também criamos o primeiro Conselho Estadual da Mulher, que é um fórum importantíssimo onde a gente debate o empreendedorismo e todas essas interseções que a gente tem conversado, mas de fato a autonomia econômica é o ponto é o que vai promover de fato essa autonomia de decisão, né, de mudança. E aí, no caso, a Fernanda, ela falou umas coisas muito interessantes durante o mapeamento também sobre toda a possibilidade da cadeia inteira do pescado, né, Fernanda? Como que isso poderia também ter uma percepção maior da própria governo local, mas dos moradores, dos pescadores, do aproveitamento integral do pescado, né? Para aquilo que você falou do caminhão não ir só lá, fazer a retirada e a entrega. A questão do óleo que gera farinha, das escamas que geram o seu brinco, do couro que poderia gerar artesanato. Sim, eu vejo que falta, não sei se faltam as possibilidades, né? Mas talvez faltem as ferramentas. Né? Porque eu sempre, quando eu encontro com alguém que eu vejo uma possibilidade de multiplicar o aprendizado, eu falo, eu vou voluntário. Pode deixar que eu vou lá voluntário. Eu faço o artesanato, porque eu não quero que só a Fernanda saiba fazer um brinco de escama de peixe. Eu quero que outras pessoas, né, também saibam fazer. Então, acho que falta essas ferramentas, né? Lá a gente faz linguiça de camarão, faz hambúrguer de peixe, há 18 anos a gente faz isso, vem aprimorando. Camarão. Então, assim, a gente quer trabalhar em rede, a gente quer que outros municípios, outros lugares também esteja essa cooperativa também fazendo esse mesmo produto. Até porque quando for chegar no mercado, uma cooperativa só não vai fazer verão, né? Então a gente tem que trabalhar em rede, com outras cooperativas, às vezes fazer um produto único, igual o McDonald's faz, aonde ele for, ele vai encontrar aquele hambúrguer de peixe, hambúrguer de camarão. Mas acho que falta, assim, a gente tem o apoio da prefeitura lá em São João da Barra, a gente está num espaço que é cedido pela prefeitura há 18 anos, né? Mas acho que faltam mais ferramentas. Será que é uma cooperativa só de mulheres? Talvez, será que se fosse uma cooperativa de homens, não sei, teria mais confiança, credibilidade, de né? negociação. Às vezes quando eu estou numa mesa assim, que a maioria é homem, né? Eu tenho que quase que lutar para fazer minha fala, né? Eu tenho que lutar para que a minha fala seja ouvida. Então, quando a Lúcia fala também do Pé Pescarte, que é essa organização nos 10 municípios do Rio de Janeiro, né? É uma forma de organização, porque a pesca também ela não é organizada. Então, acaba se o pescador ele não tem muito tempo, ele vai, pesca, volta, ele já está cansado, né? Então, assim, no outro dia ele já vai, ou ele passa 3 dias, 4 dias no mar. E como mudar isso, né? Prazer, Luciana. Eu tenho o prazer de trabalhar com a Ana num projeto também de mulheres, para mulheres. Na verdade, é um projeto de homens e mulheres, chama Nós, para Nós por Elas. É um projeto que a gente desenvolve
envolve mulheres. E aí fica uma questão, vocês, para mim, falando de mística, né, vocês têm a força do vento e do mar, né? Porque vocês são a resistência naquele lugar. E ver mulheres, porque mulher tem essa potência transformadora, né? E eu fico muito emocionada de ver, e a pergunta que me fica é como podemos ajudar? Que vocês têm planos de ação, vocês, o que é daqui para frente? O que vocês, e você acabou de fazer essa pergunta, né, Fernanda? Como continuar, né? Como fazer? Como eu fiz o Empretec, né, que é do Sebrae, foi uma virada de chave para mim. Então, estou falando mais da parte de empreendedorismo, né? Como levar esse desenvolvimento para as mulheres também, né? Como fazer essa mudança também dentro delas, né? Porque é difícil. Quando a pessoa chega lá e fala assim, Fernanda, você é uma liderança de Atafona. Eu falei, eu? Né? Então, assim, eu mesma tenho dificuldade, né? E aos poucos a gente vai fazendo esse reconhecimento, né? E que tenha mais Fernandas, né? Eu acho assim que a gente tem que fazer de forma diferente. Então, o Empretec, que é pelo Sebrae, mas tem de várias formas. Eu acho que o cooperativismo não é da noite para o dia, né? Então, às vezes eu falo isso lá com o professor Geraldo, que é o responsável, coordenador pelo PEA-Pescat, não é uma... Então, assim, você já fez curso, Fernanda, as meninas da cooperativa já fizeram curso, mas é uma coisa constante. Eu acho que a gestão de um negócio ela é muito complexa, né? Então, eu acho que o apoio na gestão, na multiplicação do que a gente faz, né? Mesmo, exatamente. Eu acho que falta a gente um pouco mostrar, tangibilizar esses resultados. Exatamente. Sabe, que eu acho que precisa do próprio, talvez, local, né? Faça com que esse reconhecimento, afinal de contas são 18 anos, né? Minha mãe foi a primeira presidente, então eu sempre acompanhei minha mãe dentro da cooperativa, e é um lugar que eu sou apaixonada de estar na cooperativa. Outras pessoas também, né? As mulheres falam que gostam de estar lá, por quê? Não sabe, coordenado pelo PEA-Pescat, não é uma... Então, assim, você já fez curso, Fernanda, as meninas da cooperativa já fizeram curso, mas é uma coisa constante. Eu acho que a gestão de um negócio ela é muito complexa, né? Então, eu acho que o apoio na gestão, na multiplicação do que a gente faz, né? Mesmo, exatamente. Eu acho que falta a gente um pouco mostrar, tangibilizar esses resultados. Exatamente. Sabe, que eu acho que precisa do próprio, talvez, local, né? Faça com que esse reconhecimento, afinal de contas são 18 anos, né? Minha mãe foi a primeira presidente, então eu sempre acompanhei minha mãe dentro da cooperativa, e é um lugar que eu sou apaixonada de estar na cooperativa. Outras pessoas também, né? As mulheres falam que gostam de estar lá, por quê? Vou citar a Lúcia novamente, porque lá na casa da Lúcia, o marido dela diz que ela não faz uma comida bem feita, mas quando ela faz uma comida de Dona Sofia e é super elogiada, ali ela se sente assim, pertencente de um lugar que se sente que é valorizada, que ela é a Lúcia. Então, assim, tem vários pontos que a gente pode, dentro da economia, verificar para a gente não mudar só a Atafona, mas levar isso para outros lugares também. Porque eu não fico pensando só em Atafona crescer, eu acho que tem muita mulher aí que precisa dessa corrente, desse apoio para a gente isso, e trocar, né? Eu vi atentamente o que o Fernando está falando, gente, e assim, sobre o empoderamento da mulher, sabe? O que você falou ainda há pouco é uma grande verdade. Você pode editar esse vídeo, pode cortar, né? Pode. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estava em Aparecida do Norte, levei 4 dias lá. E aí eu não contei para ninguém que eu ia vir para cá, mas ninguém ia. Eu cheguei na minha cidade ontem, 11 horas da noite. Aí meu marido foi desfazendo as malas, eu falei assim, não, deixa essa daqui, porque eu preciso de uma roupa que está aí dentro. Ah, por que você precisa de uma roupa que está aí dentro? Isso era ontem, quase meia-noite, porque amanhã eu vou viajar. Aí ele falou assim, mas você vai viajar amanhã? Para
ela falou assim, eu fui convidada para isso. Mas se você não fala que a gente precisa fazer alguma coisa, que o município precisa fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar. Então, e por que você não me contou antes? Eu não te contei antes para poder evitar seu aborrecimento ser tão longo, você vai ter algumas horas. Aí eu tô fazendo um favor. Então eu levei isso na brincadeira, entendeu? Mas é porque é exatamente isso. Se eu tivesse falado antes, imagina, eu ia me aborrecer na viagem, na ida da viagem, na volta da viagem. É ruim, então não falei nada, fiquei quietinha e fiz o que tinha que fazer. Então isso é um empoderamento. Então talvez o que vocês estejam fazendo aqui, sabe, você perguntou o que vocês poderiam fazer. Vocês poderiam engrossar essa voz. Quando a Ana foi lá e nos catou, né, usando um vocabulário assim, de que nos trouxe aqui, nos deu voz. O que nós estamos fazendo? Nós estamos falando com vocês. Aí você imagina assim, eu não sei na área que vocês trabalham, que vocês atuam, mas cada um de vocês fazendo alguma coisa na área de vocês, essa voz vai chegar a quem tem que chegar. Nós, a Fernanda trabalhando lá, a Dona Sonia na SOS, eu com os meus livros, enfim, você no seu trabalho, você trabalha a nível de Estado. Então, quer dizer, nós precisamos desse empoderamento feminino, isso é fato, porque não pensa você que é a esposa do pescador que sofre só isso. Não. Somos todas, mas cada um do seu quadrado. Não. E a mulher tem uma coisa também que é a questão da permissão, que a gente não se dá. Sabe? É um desenvolvimento também. Você se deu essa permissão, você tomou a sua decisão, eu vou, e também eu vou falar naquele momento tal, porque vai me causar. É nisso que tem que pensar, né? O leque é tão grande, né, que a mulher tem que pensar para fazer uma coisa certa. Imagina se fosse fazer errada. É verdade? Caramba, é muita coisa. Falar com uma E você tem a permissão de você mesma, e é difícil a gente né? E a gente precisa sair desse lugar só de falar. Sim. Sabe, esse lugar só de falar. É porque o município não faz isso. Porque tem que ser feito alguma coisa. Tá, quem tem que fazer alguma coisa? Então começa por você. Começa você fazendo alguma coisa, por mínimo que seja, né? A pequena coisa. Olha onde nós viemos com as pequenas coisas. Né? Então eu acho que a gente só tem a agradecer a você, sabe, Ana? Porque quando você levou esse projeto até São João da Barra, até a Tafona, você nos deu a oportunidade de estar aqui falando. E com certeza a multiplicação ali, ó, vai acontecer. Eu acho que tem uma análise que a gente faz, né, quando a gente olha a situação de Atafona, e eu tenho feito essa pergunta recorrentemente, né, em rede social também. Você ouviu falar de Atafona, né? A gente faz essa pergunta assim, muitas vezes, e de verdade, né, quem está aqui muito perto, nunca ouviu falar. E Dona Sônia é a principal protagonista, gente, de qualquer documentário, qualquer reportagem que vocês vejam sobre Atafona no mundo, né, André? Eles recorrem a ela, ela é sempre a personagem principal da cidade que eles chamam para entrevistar. E eu acho que é muito isso, né, Isabel? Assim, como que tem uma catástrofe ambiental lá, que como o Rafael falou, é um microcosmos de algo, de uma problemática que está atacando todo o planeta, uma questão de mudança climática, e no paralelo, né, que é a proposta aqui com vocês, como também é um microcosmo das mulheres lá, mudando toda uma relação com uma sociedade mais tradicional do interior do Rio de Janeiro, especificamente, uma sociedade de pescadores na sua massa, e como que esses dois paralelos, né, como que vocês se adaptam ao ambiente, o ambiente se adapta a vocês, e tudo está sendo transformado. Então, na verdade, cada vez mais. Então, na verdade, assim, o trabalho ele facilita que a voz de vocês seja ouvida. Vocês já têm voz, né? É como fazer isso realmente alcançar maior público. Eu queria, a gente sabe que vai ter mais uma voz, vai falando aí para um, para outro, e é isso que a gente precisa, porque a gente tem batalhado muito por Atafona. A questão da erosão, ela não para, ela continua e cada vez mais agressiva e cada vez mais forte, e continua destruindo casas, sonhos e trazendo muita tristeza. Porque vocês não têm noção do que é você perder sua casa, assim, você está vendo, e uma natureza, uma coisa tão poderosa, tão forte, que você, se não fosse o lado triste da história, você ia achar lindo, porque é maravilhoso aquele mar forte, vindo, batendo e tal. Mas é muito triste, é muito doído. Então, assim, são perdas que você tem que administrar de um lado e do outro. A sua perda financeira, você tem que administrar. Você tem que procurar a casa para você morar, você tem que ver como é que você vai fazer. E a sua perda emocional, que fica, você
é uma coisa que eu acho que eu contei isso para mim. Você tem os planos para sua casa que te remetem a pessoas que você já não tem mais. É o pai, a mãe, o marido, o irmão, enfim. E você pensa assim, gente, quando eu chegava, eu fui sozinha para Tafona, eu via um cantinho aqui, eu me lembrava do pai, me lembrava da mãe, gostava de ficar aqui, o outro gostava de ficar ali. E eu imaginava, quando a gente decidiu comprar a casa, eu falei assim, eu vou perder todos esses cantinhos, acho que eu vou perder essa memória. E isso durante um tempo me doeu muito. Eu fiquei muito preocupada com isso. Eu ia perder o campo, porque eu não ia ter mais, e eu ia esquecer. Mas felizmente eu não perdi. Agora está aqui, está no coração e vai ficar para sempre. Então isso é muito doído para a gente. Vocês não têm ideia. E você... Desculpa, gente, mas é difícil falar. É difícil falar, mas a gente está aqui, a gente segura na mão de Deus, a gente caminha. Eu estou muito feliz esse ano, eu fiz 80 anos, estou aí, tocando banco, né? E a gente está indo. E a alegria de estar aqui hoje com vocês. Está sendo muito bom. Sobre esse também. Falou, só ler um trecho que a psicóloga Bárbara Caneira Reis falou pra gente. Em lugares de catástrofe em que houve morte ou destruição, como é o caso da Tafona, junta-se uma camada de delicada importância, o trauma emocional pela perda da identidade do lar. Aspas dela. A moradia sustenta uma parte considerável da autoimagem de uma pessoa, situando a sua vida tanto geograficamente quanto psicologicamente. Então, de certa forma, o espaço físico projeta a singularidade das trajetórias pessoais e profissionais de cada um e apresenta-se como um instrumento de individuação. Então, quando acontece algo assim, a busca por reconstruir a vida em uma casa perto do local da tragédia, por isso vocês vários perguntam por que eles não vão embora, ela pode ser uma parte incansável dessa incansável luta por manter viva a própria identidade individual, se reconhecer no que já é familiar, retomar desse ponto de partida, para então, a partir desse momento, conscientemente, conseguir dar novos passos em busca de futuro com possibilidades. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente tem que reinventar. Pode criar um curso, vocês podem criar um curso e vender outro negócio. Falta as ferramentas. Falta as ferramentas. Eu fui num espaço onde estava o Alegria, né? Eu quero na Globo. Esqueci o nome, acho que é esse mesmo nome dele. Vou até pesquisar. Aí ele falou, eu tenho uma escola de, acho que é Coab, não sei e tal. Aí eu falei, me chama, que eu vou dar essa aula aí de graça aí, né? Para as escamas de peixe para a gastronomia também. Então, assim, falta multiplicar esse trabalho para outras pessoas, mas quem quiser comprar os produtos da cooperativa, o perecível ele é mais difícil um pouco, então convido vocês também para fazer um turismo de base comunitária lá na arte de peixe, né? Mas a gente também consegue ver a viabilidade que sempre vem carro da prefeitura para cá. E as biojoias a gente pode Tem uma loja agora da Tokino lá, que tem lá goiabada, sorvete, Foi Copacabana. O Empório São Joanense. Legal. Copacabana. E lá tem os produtos, lá não tem a biojoia, só tem a parte mesmo de comida. Então lá tem vários, tem Colega Silva, né? Tem vários goiabada, produtos da terra que lá tem também, gente. Esqueci, recentemente a gente colocou agora em Copacabana e tem. Nem sabia, por favor. A Tafona é igual, né? A Tafona não tem par. Sol, saúde no lar. Quem conhece lá há mais de 50 anos, né? Meu pai era dono da estação, eu costumo dizer, né? Ele era o dono, né? Agora nós somos o dono. Você conheceu meu pai. Eu sou o Normandinho. Aí há 60 anos eu sou o Normandinho. Se conhecer no Rio de Janeiro, olha só. Lá. Eu vejo. Exatamente lá. Ou seja, é um revival, né? O farol, né? Ele tombando, tudo aquilo que a gente vivenciou, né?
E ela é minha vizinha, né? Porque atrás da casa dela tá a minha aqui. Nós temos ali o cassino e tem ali, era o DPO, né? Ele idealizou, ele comprou a casa por causa da árvore. É uma árvore enorme, são 2.400 metros, que daqui a pouco eu estou na beira d'água. Aquela mandoeira maravilhosa, né? Exatamente. O que me impressionou muito todo mundo continuando investindo, né? O Normando me levou nos imóveis dele, me mostrou o investimento na fazenda, na parte noturna lá. E o meu pai, ele é português, minha mãe foi Miss Campos. Eu também fui Miss, né? Exatamente. Ele era apaixonado por Atafona. Eles viveram lá muitos anos, né? 17 anos. E tudo na vida dele está em Atafona. Inclusive, o trabalho grande que eu fiz de desapropriar a estação foi para que lá fizessem a Estação das Artes. Que eu espero que saia do papel. Eu aguardo, né? E atrás tem o Pomar, né? Que é o Jardim Botânico de Atafona. Ele já fez lá, inclusive tem eu vou te mandar um trabalho da Record, que é arte e paisagismo, há 15 anos atrás. Eu estou revigorando aquilo, não como meu pai, né? Mas uma visão que ele tinha de lá. E é uma missão. Quem entenda, né? Daqueles que não conhecem, né? Mas eu saio daqui louco, né? Eu vou lá, sabe o celular que a gente não bota na bateria? Então eu saio correndo para acordar de manhã e lá para o Pontal fazer as minhas coisas, porque lá é místico, né? Então, É verdade. se é que vocês me entendem. E lá eu fico uma noite em Atafona. Eu vou lá, trabalho, vejo as coisas. Lá ele teve a empresa Orgânicos, produtos de qualidade. Ele fazia a compostagem. Da vida dele, com meu filho, eu acho que eu fiz tudo errado, né? Eu mexo com imóvel, eu faço minhas coisas aqui no Rio. Ele falou, pai, você não deu continência com o chapéu de ninguém. Sempre foi com o seu dinheiro, sempre foi indenizado. Mas eu botei tudo meu aqui em Atafona. Você tem uma história para contar, né? Tem muita gente que passa pela vida e não tem a história para contar. É um churrasquinho que eu gosto enfim, quando chego, eu gosto de botar o pé na terra. Aí veio uma senhora assim, você é um nomadinho? Era filha do seu Zé Batata. Tinha 33 filhos. A Flor dizia. E ele é que tomava conta da estação, né? Na estação. A estação. Quando a estação. Tomava conta. Exato. E quando a estação foi a leilão, meu pai comprou no leilão e tinha que desabrigar o Zé Batata, né? Mas ele foi de uma delicadeza, eram muitos filhos, né? E ninguém conhecia nem o que era um biscoito doce. Um traquinas desse, então ele ia lá, dava os biscoitos. Aí ela falou, olha, o seu pai ficou responsável em dar muita alegria pra gente, porque a gente não sabia nem o que era um biscoito. Ele vinha aqui, trazia sempre, para não criar animosidade. Então, Seu Batata? O seu Zé Batata. Zé Batata. Agora, a história vem antes. Veio do meu avô, que era pescador, né? E a casa onde, enfim, lá no negocio, pode acabar da fora, pode vir o que for. A casa não sai de lá, né? Ela foi feita por ele, meu pai fez a remodelação toda. Dario Canela, bem lembrado. A história já está fora, né? Aí você ouviu falar em Jaria, né? O poeta de lá, né? A história aqui está minhavada, né? Interessante isso, né? E eu costumo dizer, não corre não. Quem é de lá não corre não. Corre não. Continua. Lá vim para o Rio, fiquei aqui, mas você estava dizendo que a Atafona você chegar lá um dia. Eu me lembro de ter saído do Rio um fim de semana.
Eu saía daqui sábado, chegava lá, eu já deixava. Eu acho que eu te contei isso. Eu já deixava o sapato dentro do carro, tirava o relógio e ia para a praia. Ali eu era um passarinho, sabe quando você se sente assim liberta? Você não tem medo de nada, você não tem nada. É aquela paz, aquela coisa assim. Gente, recarregar minhas baterias. Aí de manhã eu voltava para o Rio. Porque tinha, né? O Sônia, ele partiu, nos deixou. Ele chegava em Ipanema, olhava o relógio. O senhor já está olhando o relógio, que hora que eu vou voltar? Eu dou 320 quilômetros. Não dá para esperar um pouquinho, relaxa, né? Tá bom. Acabava o bacalhau e agora? Era a história. Legal, né? E para finalizar mesmo, eu falava, pai, vamos dar um pulinho ali no mar. Não quero ver não. Não quero dar olhada. Ah, pô, vamos lá só para dar uma olhada. Eu não queria ver, né? Porque já era iminente, né? É uma missão. Se vocês entenderem, quem não teve oportunidade, né? Não entenda porque então, o espírito ele precede a matéria, né? Antes de acontecer o material, já aconteceu o espiritual. Então, é como cada um consegue. Não é religião, né? É o estado de espírito. Né? Agradecer a vocês. Obrigado. É a menina dos olhos da nossa secretaria. Nós estamos trabalhando para que ano que vem seja a primeira coisa a ser inaugurada, o primeiro ponto cultural a ser inaugurado. São muitos planos, inclusive nós ganhamos o Céu de Cultura. Esse quintal vai ser transformado em ponto de cultura a céu aberto, aqui com o apoio do governo do Estado. Já veio esse Esse projeto ele vai ser doado, a gente fez reunião, né? Esse projeto ele é doado para a prefeitura, assim que for inaugurada a estação. Considerações finais? Só quero te dizer também, você não sabe disso, eu terminei um livro, A História Ferroviária de São João da Barra, comecei muito com o Vitor Aquino, e tem um capítulo do seu pai lá no meu livro. Da inauguração do espaço. E você vai ser convidado especial. Especial. Leva essa cara para falar. Não é? Vou fazer. Nós queremos ser, né? Eu fui geral, Rafael filma tudo. Você tem trabalho, hein, Rafael, dá um close nisso. Rafa, considerações finais? Eu acho que a consideração final é que a gente vai continuar perpetuar esse processo de multiplicar isso aqui para um âmbito muito maior. Eu acho que a grande, uma da, eu tomo como missão pessoal, acho que a Ana também um pouco disso. E trazer a voz de vocês, principalmente, que estão lá, que estão vivendo isso, espalhar. Você pode estar certo, vocês vão nos ajudar muito. Com certeza. Porque à medida que isso vai tomando volume, eu acho que as pessoas vão tendo um outro olhar, que já tiveram olhar. As pessoas que eu digo, não comunidade, porque comunidade a gente está assim, tadinho da gente. Mas, assim, quem pode fazer alguma coisa, entendeu? Ou você do governo estadual, governo municipal, junta, estadual, municipal, federal, e tenta fazer alguma coisa para ajudar da forma. Porque a gente fica muito preocupado, e o Normandinho sabe disso, o mar chegando, João Azul em casa, se passar no Cassiano, que é próximo da minha casa, vizinho da minha casa, a estrada desce, a rua desce, vocês viram isso lá. E se descer, vai pegar a estação, vai pegar a igreja, que é o santuário que a gente tem lá em Antafona. Nós temos lá o santuário de Nossa Senhora da Penha, que é muito visitado. Então você vai perder tudo isso. Inclusive porque o santuário, ele é no porto do Rio Paraíba do Sul. Se juntar tudo isso aí, imagina o que vai acontecer. E está muito próximo disso. A gente diz assim, está muito longe, vai acontecer agora. Foi muito rápido que aconteceu. Você sabe que eu estava pensando aqui, elas falaram tudo, mas eu pensei, ninguém falou igreja. Eu ia perguntar, mas aí eu me contive. Eu achei interessante, ninguém falou igreja. Mas a igreja já foi tomada pelo mar. E nós éramos navegantes, que era o canal. E aí, desculpa, uma das tradições orais é de que isso acontece exatamente porque a igreja foi construída de costas para o mar. Aí foi construída outra e nós éramos navegantes de frente para o mar. Mas o mar também está chegando para cá. Uma segunda Nossa Senhora dos Navegantes. A palavra dele tem poder, né?
Tem algo no ar. Ela não estava Né? no gosto do mar, mas o mar também está chegando. Isabela, considerações finais? Quando o falou que vai entrar falando de alguma coisa especial, parece que você carrega a bateria, ele está falando uma coisa muito verdadeira, que eu experimentei isso diversas vezes, tive a oportunidade de experimentar isso diversas vezes com a Barca da Ciência, porque teve uma ocasião que eu estava recebendo alunos assim, de torno de 8, 10 anos, e uma dessas crianças estava muito doente, mas assim, visivelmente, sabe, o rosto febril, e a professora ele não quis deixar de vir, ele veio, eu disse, deixa ele comigo, a gente vai na ilha. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vou contar para vocês. Essa criança voltou de lá arrastando pneu. Porque é como se fosse uma nebulização natural, porque você sabe o que eu estou te falando, né? Não, gente, é muito vento. E tem a gotícula de água que está ali dispersa no ambiente. Água salgada do mar e água doce. Então é um ambiente. Então, quer dizer, aquilo ali, o garoto respirando aquilo ali, gente, foi inacreditável. O garoto que chegou na barca e o garoto que foi embora. A gente, nesse processo de catar o lixo, ele catou um pneu. E saiu arrastando aquele pneu, aquele menino que nem respirava. Então, isso realmente é verdade. Nós não estamos acrescentando nenhum ponto nesse ponto. Isso realmente acontece. A Dona Sônia sabe disso. E tanto é que lá no início, pessoas que tinham problemas de pele, estavam doentes, no início, a Praia de Atafona, ela recebia leproses. Ela recebia pessoas que iam para lá para morrer, né? Pessoas que é como se fosse um espaço onde as pessoas ficavam ali, André sabe disso. E aí a história, essas pessoas sentavam na praia, passavam, por estar sentado na praia, passavam aquela areia preta nas pernas e ali eles se curavam. Então, quer dizer, esse hospital que se fala que existe no plano superior, se é no superior, se não é, eu não tenho conhecimento dessa causa, mas aqui no plano físico, eu sou testemunha ocular que isso acontece.